O mundo conhece Sérgio Ramos como o zagueiro inquebrável, o homem que ergueu 4 Champions e uma Copa do Mundo. Mas em 2002 a lenda quase terminou antes mesmo de começar. Aos 14 anos, escondido dos dirigentes do Sevilha e contra a proibição absoluta de seu pai, Sérgio montou em uma moto. O que aconteceu nos segundos seguintes não foi apenas um acidente, foi o maior erro de sua vida, um erro que quase o impediu de jogar para sempre. Eu tinha praticamente proibido montar-me em las motos já desde o clube e bueno, pues uma desgracia, um acidente que tuve con mi cuñado Carlos, tuve una epifisiolisis de la meseta tibial y el cartílago de crecimiento. O diagnóstico foi devastador, lesão na meseta tibial e cartilagem de crescimento esmagada. No Sevilha, a verdade era inevitável. Sérgio passou um ano sem conseguir esticar a perna completamente. Enquanto seus colegas de geração subiam de categoria, ele estava em casa amarrando elásticos no sofá, chorando de dor profunda apenas para tentar recuperar 2% da extensão que faltava para ele voltar a ser um atleta. Em casa, ponía una goma, agarrar sofá y haciendo el ejercicio que las lágrimas le corrían por aquí del dolor que tenía. O motor que o movia não era apenas a vontade de jogar, era a vergonha. A culpa de ter jogado fora o sacrifício de seus pais por causa de uma moto foi o que forjou a raiva competitiva que veríamos anos depois no Real Madrid. Aquele ano de sofrimento silencioso mudou seu DNA. Sérgio Ramos voltou aos campos não apenas como um jogador técnico, mas como um guerreiro que sabia o valor de cada minuto. Ele nunca mais foi um jogador simples, ele foi um sobrevivente. Do Sevilha ao Real Madrid, ele carregou a cicatriz do acidente como um lembrete. No topo não tem como a gente cometer erros. O menino que quase parou de jogar se tornou o maior zagueiro da história do futebol moderno. E hoje eu vou estar te contando uma das maiores superações do futebol. E sim, a gente vai destrinchar a carreira do Sérgio Ramos, né? No Sevilha, eles sabiam que tinha algo diferente. Aos 15 anos, Sérgio Ramos já não parecia um jovem da base. Ele jogava como um veterano preso no corpo de um adolescente. Os treinadores chamavam de animal, não pela falta de técnica, mas pela agressividade assustadora em cada dividida. Ele não estava para ganhar a bola, ele estava para dominar o espaço. Mas enquanto o mundo via um futuro brilhante, o destino preparava o teste de fogo que quase apagou sua estrela. Depois daquele acidente de moto, o Sérgio tinha uma missão para estar provando. Provar de fato que o seu joelho era de aço. Ele voltou aos treinos com uma obsessão doentia. Enquanto os jovens saíam, ele ficava na academia. Ele sabia que se mostrasse qualquer fraqueza, o Sevilha o descartaria. A resposta veio dentro de campo. Ele não apenas recuperou a velocidade, ele voltou mais forte. Em 2003, no time B do Sevilha, ele já era o nome mais comentado pela Espanha. O salto dele pro profissional era inevitável. Era uma questão já de quando e não de se vai acontecer. Joaquim Caparros, o técnico que revelou grandes nomes, não hesitou. Ele jogou o jovem de 17 anos no fogo contra a Super Deportiva, um dos times mais temidos da época. Sérgio Ramos não tremeu. Ele estreou com a autoridade de quem já tinha passado pelo inferno de uma quase invalidez. Em poucos meses, ele se tornou o titular absoluto. Não era apenas um defensor nessa época, ele era um dos alas modernos. Um zagueiro veloz, uma anomalia tática que o futebol espanhol ainda não compreendia totalmente. Em apenas uma temporada completa no profissional, ele provou ser o defensor mais valioso da Europa. Tanto que o Real Madrid de Florentino Pérez não perdeu tempo. Pagou a multa rescisória no último dia da janela de transferências. Sérgio Ramos saía de casa como um vilão para alguns, mas como o guerreiro que venceu a dor para o resto do mundo. Ele deixava o Sevilha para se tornar o capitão do maior clube do planeta. Agosto de 2005, aquele Real Madrid dos Galácticos estava em transição, mas a exigência era a mesma de sempre: perfeição. Florentino Pérez pagou 27 milhões de euros por um jovem que ainda tinha o rosto de menino, mas a alma era de veterano. Sérgio Ramos não pediu licença, ele pediu a camisa 4 de Fernando Hierro. Ali o mundo percebia que aquele não era apenas um reforço, era o início de uma dinastia de apenas 16 anos, né?
Nas primeiras temporadas, Sérgio Ramos era um relâmpago. Jogando como lateral direito, ele era a arma secreta do Real. Ele tinha licença para atacar e a força física para recompor. Marcou gols históricos como aquele contra o Barcelona no Camp Nou e mostrou que o acidente de moto em Sevilha era uma lembrança enterrada, mas o destino reservava um lugar mais central para sua grandeza. O animal precisava se tornar o general. A transição definitiva aconteceu por necessidade, mas se tornou uma genialidade. Em 2011 a 2012, sob o comando de José Mourinho, o Real Madrid precisava de uma liderança no coração da defesa. Ali Mourinho viu em Sérgio Ramos algo que ninguém estava enxergando: a capacidade de antecipação de um zagueiro de elite combinada com a saída de bola de um meio-campista. Ele deixou a lateral para se tornar um pilar central. Foi nessa mudança tática que Sérgio Ramos deixou de ser um grande jogador para se tornar o melhor do mundo na sua posição, agora de zagueiro de fato. Com o zagueiro, Ramos atingiu a plenitude. Ele não apenas defendia, ele ditava o ritmo do jogo. Sua agressividade, moldada naquela dor de recuperação física na adolescência, agora era a sua maior virtude. Ele se tornou o pesadelo dos atacantes e a esperança dos madridistas nos acréscimos. A transição estava completa. O menino da moto em Sevilha era agora o capitão do império. O maior zagueiro do futebol moderno até então, né? Agora eu quero contar um pouco da trajetória dele pela seleção, então eu vou voltar um pouco para vocês entenderem melhor. Março de 2005, enquanto o mundo ainda tentava entender o fenômeno que surgia em Sevilha, a seleção espanhola já sabia: Sérgio Ramos era o escolhido. Ele estreou aos 18 anos e foi até então o mais jovem a estar estreando pela seleção espanhola naquele meio século. O menino começava a escrever as páginas mais gloriosas da história de um país. Muitos lembram do gol do Iniesta, mas poucos lembram quem foi o motor implacável daquela conquista. Na Copa de 2010, Sérgio Ramos atingiu a perfeição física. Ele jogou de fato todos os minutos. Vocês têm noção o que é isso? Foi o líder de desarmes, o líder em cruzamentos e estatisticamente o melhor jogador de toda a Copa do Mundo. Ele não era apenas um defensor, ele era um atacante extra que nunca cansava. O joelho que um dia foi dado como perdido, agora era o que sustentava o sonho de toda uma nação. Pues la recuerdo como una de las noches más especiales de toda mi vida, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Fue un cúmulo de emociones, de sensaciones, de recompensa al trabajo de muchísimos años. Protagonismo não é apenas ganhar, é saber cair e levantar diante de bilhões de pessoas. Semanas após ridicularizado por isolar um pênalti na Champions, Sérgio Ramos pediu a bola na semifinal da Euro. O mundo esperava um erro, ele entregou nada mais nada menos que uma cavadinha geladíssima, né? Ali ele provou que sua maior arma não era apenas as pernas, mas sim sua mentalidade inquebrável. A Espanha vencia a Euro e se tornava a única seleção a conquistar o triplete coroa: a Euro, a Copa e a Euro de novo. O Sérgio Ramos era o coração pulsante desse feito. Com 118 jogos, ele se tornou o homem que mais vezes defendeu a bandeira espanhola. O que o Sérgio Ramos deixou e nos ensinou é que a dor é temporária, mas a glória de quem se recusa a parar é eterna. Ele não apenas sobreviveu ao próprio destino, ele reescreveu. Ele é o maior zagueiro da história? Os números dizem que sim, o campo diz que sim também. A história nunca vai estar esquecendo Sérgio Ramos. Junho de 2021, o futebol assistia a um jogo de xadrez perigoso. Sérgio Ramos acreditava que sua história e seu joelho, o mesmo que ele recuperou com sangue na adolescência, mereciam a segurança de 2 anos de contrato. O clube, fiel à sua política fria com jogadores acima de 30 anos, não cedeu. O que parecia uma negociação de rotina tornou-se uma guerra de silêncio. O capitão esperou por um gesto de gratidão que a diretoria do Madrid historicamente não costuma ter. Esse caso de não renovação do Real Madrid é muito comum e a gente já viu em outras situações também, né? A verdade veio à tona de forma cruel. Na sua última coletiva, Sérgio Ramos revelou a ferida. Ele aceitou a proposta de 1 ano, mas foi informado de que a oferta tinha prazo de validade e já havia expirado sem que ele soubesse. Isso aí foi uma trairagem sem tamanho, né? O maior capitão da história moderna saía pela porta dos fundos, sentindo-se descartado como uma peça de reposição. O tratamento frio de Florentino Pérez deixou uma mancha
brecha na despedida. Sérgio Ramos não saiu porque queria, ele saiu porque sentiu que o clube que ele defendeu com a vida já não achava ele mais essencial. Sérgio Ramos deixou o Real Madrid com lágrimas nos olhos e 671 jogos nas pernas. Ele sobreviveu a um acidente que poderia ter acabado com a sua carreira aos 14 anos para se tornar o defensor mais icônico de uma geração. Esse tratamento final pode ter sido bem amargo, mas ele vai ser lembrado para sempre pelo Real Madrid. Ele foi o herói de Lisboa, o carrasco dos rivais e o eterno número 4. O Real Madrid continuará vencendo, mas nunca haverá outro Sérgio Ramos. Paris esperava um gladiador, mas recebeu um paciente de luxo. A chegada de Sérgio Ramos ao PSG foi cercada de uma mística cinematográfica. O capitão de Madrid finalmente jogando ao lado do maior rival, Lionel Messi, que tanto cobriu ele de porrada, né? Mas o corpo, que tantas vezes foi o seu templo, começou a cobrar dívidas de 20 anos de futebol. A primeira temporada foi um fantasma. Lesões na panturrilha o mantiveram longe do campo, nos momentos em que o clube mais precisava de uma liderança. No PSG, Ramos não foi o general de Madrid que conhecemos. Ele foi uma lenda tentando lutar com seu próprio corpo. Aí começou a grande decadência, né? Em 2023, Sérgio Ramos fez o que poucos fazem. Ele escolheu o coração em vez do dinheiro. Recusou ofertas astronômicas da Arábia Saudita para voltar ao Sevilha, ganhando uma fração do que ele receberia. Ele precisava acertar as contas, fazer com que aquele torcedor que um dia chamou ele de fraude, xingou ele por sua saída conturbada no fim lá e ele chegando pro Real Madrid, precisava estar pedindo desculpa a esse torcedor. No Sevilha ele não buscava mais a Champions, ele buscava simplesmente a paz. Foi a temporada da redenção, onde cada desarme era um agradecimento ao clube que o formou. Hoje, em 2026, os passos do Sérgio Ramos são mais lentos, mas sua sombra ainda é a maior do futebol mundial. Ele viveu uma carreira que desafiou a lógica, de um acidente de moto em Sevilha, que deveria ter deixado ele fora dos gramados, ao topo do mundo em Madrid e na África do Sul. Sérgio Ramos termina sua jornada como o último de sua espécie, o zagueiro que não apenas defendia, mas que decidia o destino de nações e impérios. O corpo pode estar cansado, só que a alma de capitão é eterna.